Fala galera, eu sou Luciana Nascimento, petiana, E eu sou Carla Vieira, mestra. e estamos começando o tema Entidades Estudantis. Temos aqui alguns convidados para vocês conhecerem e eu peço que vocês se apresentem. Eu me chamo Chaista Câmara, tenho 26 anos, faço parte da entidade estudantil Onda Elétrica e moro em Salvador mesmo. Boa noite, eu sou Danilo Raposo, o pessoal me conhece como Dan. Eu tenho 22 anos, eu hoje faço parte da Eletro, já há um tempinho na verdade. E eu nasci aqui em Salvador, mas eu vim do interior, eu vim de uma cidade pertinho de Feira que se chama Oliveira dos Campinhos. Boa, eu sou Frederico Souza, eu faço parte do PET Elétrica há 3 anos e meio e eu sou de Feira, mas eu moro em Salvador. Massa, mais um ofereço para conta. Eu também sou de feira. Antes da gente começar com as perguntas, só para dar uma contextualizada para o pessoal, né, sobre o que são entidades estudantis, porque o tema do podcast de hoje é justamente esse. Basicamente, para quem não está muito familiarizado sobre o que são entidades estudantis, são organizações formadas por estudantes que compartilham, né, além de interesses, objetivos de assuntos voltados para as áreas técnicas, culturais, sociais e políticas. Existem entidades que são voltadas mais para a representação estudantil, que cuida dos interesses e deliberações do curso para o corpo discente, como o CAEL, por exemplo, né, que é o centro acadêmico do nosso curso. Tem também entidades desportivas que trabalham mais na área de esportes, por exemplo, promovem festas como a Atlética. Mas hoje a gente vai entrevistar estudantes que fazem parte, né, da empresa Júnior, que realiza projetos e serviços do Onda Elétrica, que é um grupo de extensão que realiza vários trabalhos com experimentos de elétrica em escolas públicas, e o PET Elétrica, que significa Programa de Educação Tutorial, e é um programa aliado ao MEC. Beleza? Então vamos começar com as perguntas para conhecer mais vocês. Bem, me conte, quais são os objetivos da sua entidade? O objetivo da Onda Elétrica, em primeiro lugar, é desmistificar a ciência e a engenharia para o público externo à UFPA, né? Principalmente os alunos da rede pública de ensino de Salvador, é, focando também nas escolas que são os lugares mais afastados, periféricos. Então, nós buscamos realizar essa aproximação desses alunos com a ciência e engenharia, principalmente através de experimentos na área de engenharia elétrica, computação e afins, e também através da equipe de robótica, que apesar de ser uma equipe de robótica voltada para a competição, nós também realizamos a disseminação do conhecimento através de publicações online, ou também através de contato presencial, né, em mostras em eventos e etc. Basicamente, o objetivo da Eletro é desenvolver os estudantes pensando em empreendedorismo e estudo, certo? Então, basicamente, a gente une um pouco essa parte mais voltada ao mercado e trabalha o estudo baseado nisso. Basicamente, a gente está na Eletro e o que a gente espera das pessoas que entram é saber o quanto ela se desenvolve aqui dentro, o que ela está aprendendo, voltado tanto à parte mais técnica, que a gente realiza com a questão de projetos e tudo, a questão dos serviços que a gente faz, são voltados à elétrica, e também uma parte um pouco mais empreendedora, voltada mais ao mercado, então a questão de gestão e qualidade. Mas basicamente, no final das contas, é o que eu falei no início, é a gente desenvolver a pessoas através do aprendizado e empreendedorismo, no final das contas. O objetivo do PET Elétrica é desenvolver atividades que tenham como base os três pilares da universidade pública, que é a ensino, a pesquisa e a extensão. Então, todas as atividades têm que estar voltadas para um desses pilares, um ou mais de um, certo? E para contextualizar, antigamente o PET Elétrica tinha, meio que não formalmente, a ideia de capacitar alunos para eles se tornarem, em um futuro não muito distante, professores da universidade. Então, por isso que eles têm ainda esse resquício de trabalhar muito para a universidade, para desenvolver os alunos a participar da universidade de forma geral, não só fazer o curso. E, obviamente, a gente não faz coisas tão centradas como o pessoal do Honda ou da Eletro Júnior, né? A gente é um panorama um tanto quanto mais geral das coisas. Nos conte um pouco da história da sua entidade. Como ela surgiu? Então, o Onda Elétrica surgiu no final de 2003, foi através de uma ideia de alunos do curso de Engenharia Elétrica, né? Eles buscavam compartilhar o conhecimento adquirido na universidade para o público externo, principalmente com a perspectiva de tornar
algo mais tangível, porque geralmente o conceito de ciência e engenharia é algo muito abstrato. Então, eles tiveram essa iniciativa e foram apoiados pela professora Isabela Cunha, a Aninha, e eles tiveram como público-alvo as crianças, né, do ensino fundamental e médio, e essa iniciativa acabou se tornando a entidade estudantil Onda Elétrica, e é esse evento realizado atualmente, né, nós chamamos de jornada interativa, mudamos um pouco o formato, mas a ideia continua sempre sendo a mesma, e a entidade deu tão certo, nesse tanto, né, 20 e poucos anos, que com o tempo outras atividades também começaram a ser inseridas no contexto da entidade como um todo. Então, atualmente nós temos tanto essa ação social, né, de trabalho voluntário, de inserção do conhecimento nas escolas, ou também buscar aproximar os alunos da própria universidade, trazendo eles na jornada interativa, como também temos outras atividades ativas, como a equipe de robótica, citado anteriormente, que voltou ativa agora esse semestre, e atualmente eu sou a capitã. E eu acho que, no geral, o Onda Elétrica é uma entidade que tem muito esse clima de que você pode chegar e mergulhar, e caso você tenha uma ideia diferente, também pode sugerir, e ela pode crescer de pouquinho em pouquinho e se tornar também uma outra forma de contribuição, de ação e de compartilhamento de conhecimento para o público externo e também crescimento pessoal dos alunos que participam. Uma dúvida, Chay, que me surgiu. Quando ele participa só pessoas que são do curso de elétrica ou também podem participar pessoas de outros cursos? Então, nós estamos receptivos a alunos de engenharia elétrica, engenharia da computação e também a alunos do PI de CIT. A Eletra ela não surge tão distante também da Onda, não. Ela surge só um pouquinho mais cedo, lá em 2002. Basicamente, um grupo de estudantes liderados por Igor Marquezine, eles viram o que estava acontecendo, né, no movimento Empresa Júnior, que estava crescendo muito aqui em Salvador. A primeira foi a ADM lá no Canela, que surgiu e tudo. E, no caso, fazia muito sentido com a área de engenharia ter uma empresa júnior. Então, alguns alunos que estavam dispostos a fazer isso, tendo em vista o tipo de curso com o qual a gente segue, o formato e tudo, a quantidade de matérias muito teóricas assim, e então juntou essa vontade de querer empreender junto com essa necessidade também de ter um pouco mais de prática em alguns aspectos do curso. Então essa galera se juntou e basicamente deu início que foi a Eletro. Ela ao longo desses pouco mais de 22 anos, pouquinho menos na verdade, de 21 anos, ela teve diversas mudanças, sabe? A gente nem sempre trabalhou da mesma maneira, mas um aspecto que é interessante é que também, além da questão interna da nossa gestão sempre ter essa mudança, a questão do semestre com que o pessoal entrava na Eletro, os objetivos que as pessoas têm aqui dentro também mudaram com o tempo. Bem, o PET foi criado pelo governo federal em 1979 ou 78, se eu não estiver enganado. Mas o PET Elétrica UFBA começou também no mesmo período que os outros citaram aí. O caso do PET Elétrica foi em 2008 e sua criação está muito ligada com o professor Márcio Fontana, que foi um bolsista do PET na sua época de graduação e, quando ele veio para a Bahia, para a UFBA, para assumir o cargo de professor, ele tentou criar, né, o programa, um adjacente do programa aqui com o PET Elétrica UFBA. Então, mas os objetivos continuam sendo os mesmos da época dele, que é o objetivo do PET, em geral, é melhorar o curso de graduação que ele está inserido, no caso da gente, engenharia elétrica. Como sua entidade contribui tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, CIES, Instituição de Ensino Superior? Em relação à comunidade acadêmica, eu acho que a principal contribuição é a disseminação do conhecimento, né? Até porque, geralmente, tudo que se produz na universidade, o intuito também é de deixar acessível para o público externo, mas, infelizmente, a realidade que não temos é sempre essa.
Então, eu acho que a iniciativa do Onda Elétrica de poder pegar esse conhecimento e levar principalmente para regiões onde a universidade não é algo tão acessível, não é algo tão tangível, sei lá, visto como se fosse distante para pessoas de um nicho específico. Então, poder levar esse conhecimento para essa galerinha e contribuir para que eles também se interessem e vejam que eles também podem estar naquele local é uma das maiores contribuições. Em relação à comunidade externa, meio atrelado ao que eu falei anteriormente, é despertar, né, a curiosidade e o interesse da galerinha, dos alunos das escolas para a ciência, para a engenharia, e gerar também essa identificação, mostrar que a universidade é acessível, que eles podem também estar ali, principalmente através da realidade dos alunos, né, que participam da Onda Elétrica e contam suas histórias, e os alunos nas outras escolas podem se identificar. Então, eu acho que essa contribuição de identificação, de despertar a curiosidade e interesse, tanto para a comunidade externa como da comunidade acadêmica para eles, é a principal contribuição. Em relação à agenda elétrica para a comunidade, principalmente interna, eu acho que a gente agrega um conhecimento que as pessoas só veem no curso lá mais para o final, sabe? Principalmente que, se eu não me engano, a matéria de instalações é lá no oitavo semestre, algo assim, mas é bem pro finalzinho. E tem coisas que a gente aprende aqui dentro que a gente só vai aprender lá na frente. E não são coisas extremamente difíceis assim, sabe? São coisas que são mais triviais que a gente consegue aprender mais no início do curso. Uma coisa legal também da comunidade você tinha comentado sobre o pessoal que o Onda recebe, a gente também recebe a galera do BI. Então é interessante para a gente mostrar um pouco do nosso curso a essa galera, sabe? Trazer essa galera mais para a gente também, para o nosso curso. E para a comunidade externa é um fato curioso, mas os projetos que a gente desenvolve, as pessoas que chegam até a gente, elas basicamente não sabem quase nada sobre o que elas estão querendo. Então a gente sempre tenta prezar por explicar a ela o que que ela está querendo. Então, por exemplo, se ela quer um projeto de instalação elétrica, a gente mostra ela o porquê ela precisa daquilo, como esse tipo de coisa funciona, sabe? A gente realiza para o nosso serviço, a gente tem contato muito com os nossos clientes. Então a gente vai, por exemplo, uma pessoa precisa de uma instalação elétrica para o apartamento dela. A gente vai na casa da pessoa, conversa com ela, vê como estão as coisas, a gente vai, sabe, o que a gente aprendeu a gente passa para a pessoa. E um fato não tão legal é que a região aqui de Salvador ela é péssima em instalação elétrica. Então, muitas pessoas fazem coisas que não deveriam ser feitas e colocam a sua vida em risco. Então, é muito interessante, sabe? Quando a gente consegue explicar para uma pessoa que ela precisa ter essa noção simples de geral, que são coisas realmente triviais. Por exemplo, questão da questão das tomadas. Então, sua casa tem um aterramento, a disposição da tomada tá certa. Então, seguir um padrãozinho bonitinho, sabe? São coisas que parecem bobinhas, mas fazem muito, asseguram muito sua segurança no seu dia a dia, sabe? E também previne muita coisa de perdas, esse tipo de coisa. Então, eu acho interessante essa parte da comunidade externa. Dan, surgiu uma outra dúvida ao decorrer da sua fala, né? Sobre a Eletro, no sentido assim, vocês basicamente vocês oferecem serviços, né, para empresas, instituições. Como é que funciona essa questão dos lucros, né? Porque a Eletro Júnior é uma empresa sem fins lucrativos, certo? Como é que funciona isso? Certo. Basicamente, a gente vende o que a gente faz. Então, uma pessoa vem, contrata a gente e, a partir disso, a gente realiza o serviço. Só que o que acontece? Tudo que a gente ganha, a gente reveste ou em conhecimento para a empresa ou em algo que a gente possa melhorar no serviço. Então, por exemplo, a gente tem um serviço que é o laudo de instalações elétricas, que é o que a gente faz. A gente vai até o local e atesta se aquele local de instalação está de acordo com a norma. Em vez de a gente fazer um projeto do zero, a gente vai lá, mede as tomadas, faz os ensaios que a gente chama, e até se aquela instalação está correta. E a gente precisa de alguns equipamentos para isso. Com o dinheiro que a gente recebe nos nossos projetos, a gente reveste os equipamentos que a gente precisa para a gente poder utilizar. E também para a segurança dos membros. Então, o membro precisa de uma luva que ele não tome choque, ele precisa desse tipo de coisa. Então, tudo a gente reveste ou em conhecimento ou em coisas que possibilitam o nosso trabalho. Até cursos, porque em algumas atividades a gente precisa de alguns certificados e cursos para poder realizar. E a gente então pega esse dinheiro e reveste. Basicamente é isso.
Entendi, entendi. Massa. No caso do PET Elétrica, como eu já falei anteriormente, a gente tem um compromisso com a universidade de melhorar o curso de engenharia elétrica no geral. Então, tem alguns pontos tipo que a gente tenta atacar. Por exemplo, o curso de engenharia elétrica, desde muito tempo, pelo menos desde que eu entrei, tem-se a conversa ou a problemática de que é um curso com uma evasão muito grande. Então, o PET Elétrica tenta, né, propor atividades, soluções que os membros dos petianos possam fazer de modo a incentivar para que as pessoas não saiam do curso. No meu período que eu era apenas aluno, né, que eu não era membro do PET ainda, uma atividade que era muito assim divulgada, né, uma das atividades muito divulgadas era o pré-física, porque o curso de engenharia elétrica meio que te largava na matéria de física 1, que já te pedia um conhecimento de cálculo que você não tinha como saber do ensino médio. Então, muitas pessoas daí já desistiam, tipo, da matéria, às vezes mesmo já pensavam em desistir do curso, porque não era algo preparado, né? Era tipo, você caía sem paraquedas lá e você meio que se ferrava sozinho, ninguém tinha como ajudar. Então, o PET Elétrica vem com essa atividade para tentar impedir com que as pessoas desistissem, né? Logo das primeiras matérias que eles estavam pegando. Isso, no caso, para a própria comunidade, né? Uma atividade que a gente faz para a própria comunidade. Além de outras, né, que a gente tem agora, como imersão, que a gente está fazendo. No caso da comunidade externa, a gente vai mais numa linha voltada como onda. A gente tenta chamar pessoas, alunos de escola, para incentivar a participarem da universidade, conhecer a universidade. Como, por exemplo, nossos eventos. Um evento, por exemplo, é PUFBA de Portas Abertas, ou Escola Politécnica de Portas Abertas, que a gente chama os alunos de ensino médio para incentivar eles de escola pública, obviamente, para eles terem uma noção do que é a universidade, do que a universidade faz, de como eles podem se inserir na universidade. Tipo, dar aquele incentivo que muitas vezes não tem para o pessoal, principalmente da rede pública, de querer ingressar na universidade e de saber o que a universidade faz, justamente para fomentar, principalmente nas mulheres, porque o curso de de engenharias, ainda é muito um ambiente voltado para o público masculino. Então, raramente se vê um curso ou uma sala cheia de mulheres. Então, a gente tenta atacar esses problemas dentro e fora da universidade para incentivar o nosso curso, para que o nosso curso melhore de alguma forma. Esses são alguns jeitos que a gente faz de cumprir os nossos objetivos. Interessante. Agora, voltando não, né? Partindo para um outro tópico aqui, mais voltado para vocês, enquanto estudantes, né? A gente gostaria de saber qual o impacto que essa entidade estudantil que vocês fazem parte tem na formação de vocês, na formação acadêmica, né? Na formação teórica da sala de aula, por exemplo. Quais são as contribuições que fazer parte de uma entidade estudantil traz? Porque a gente sabe, né, Danilo até comentou sobre a questão de estar na sala de aula, às vezes nos limita, né, a não ter certos conhecimentos mais práticos, mas como é que, estando nessa entidade estudantil, isso pode ajudar você nesses conhecimentos teóricos que são desenvolvidos na sala de aula? Então, Luciana, no Onda Elétrica, eu acho que realmente essa questão da parte prática, do conhecimento adquirido com a mão na massa, é bem vivo. Eu concordo com o que o Danilo disse anteriormente, que na humanidade é possível a gente ter conhecimento a questões de disciplinas que nós veríamos só no final do curso, e isso é uma realidade muito viva também dentro do Onda. Como nós desenvolvemos experimentos, por exemplo, vamos fazer uma bobina de Tesla para levar para as crianças nas escolas. Ao desenvolver essa bobina, várias questões pessoais também serão ali trabalhadas, né? Como comunicação, trabalho em equipe, o dimensionamento do tempo a ser usado, além do conhecimento, né, teórico e prático em relação aos componentes que vão ser utilizados, a produção de fato do experimento. Então, eu acho que tudo isso contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno que está ali.
principalmente dos alunos que adentram a entidade, querendo ter um conhecimento mais aprofundado em eletrônica, que é o foco principal da entidade, e também querem desenvolver melhor suas capacidades de comunicação e oratória como um todo. Então, eu acredito que uma pessoa que consegue participar da entidade, consegue ser aplicada de fato, mergulhar de cabeça, ela consegue crescer muito nesse âmbito pessoal de comunicação e também adquirir bons conhecimentos na parte das disciplinas, né, como um todo. Geralmente a gente vê mais a teoria e a prática fica em falta, então ali na entidade a gente pode, de fato, colocar essa mão na massa. É, para a gente, segue algo muito parecido, só que de uma forma diferente, sabe? Do mesmo jeito que ela falou que eles no Onda conseguem ter esse desenvolvimento de questões mais pessoais, como comunicação, trabalho em equipe, aqui a gente também tem a mesma coisa, sabe? E outros aspectos que ajudam muito na universidade. Uma coisa bem legal que a gente aprende participando de qualquer entidade, que seja, é gestão de tempo, sabe? Tipo, como você dividir suas demandas e saber extrair o melhor delas. Porque você entende que seu dia tem 24 horas e dentro dessas 24 horas você tem que fazer o que você precisa. E você precisa se organizar para isso. Isso é legal para você aprender a estudar para as matérias também. Porque eu faço paralelo, às vezes, de algumas coisas que eu aprendo na elétrica, algumas coisas que eu preciso aprender na universidade. Eu entendo que existem coisas que eu vou demorar meia hora para poder aprender, mas tem coisas que eu preciso de uma semana, sabe? E eu preciso me organizar para isso. Tem coisas que eu vou ter que ir devagarzinho ali, estudo uma parte, entendo como funciona, passo o próximo passo, sabe? E para a universidade vai a mesma coisa. Vai também muito do que você consegue acompanhar na aula, mas existem assuntos que eles são mais complexos e você precisa demandar mais tempo para eles. Outro ponto que eu acho legal é o senso de comunidade. Então, quando você está participando da entidade, você está convivendo com várias pessoas ali. E eu acho um ponto primordial para a gente seguir no curso, porque, no final das contas, quando você consegue conviver mais com as pessoas, saber que uma pessoa vai ter um conhecimento a mais do que você em uma certa situação, e você conseguir ir lá tirar dúvida com ela e ela te ajudar a retribuir, eu acho interessante. E a entidade promove isso, né? Que a gente está em contato constante ali com os outros, e cada um se ajuda, primeiramente, na atividade da entidade, e você transporta esse recurso, sabe? Acho bem interessante essa parte. E só complementando uma fala que eu falei atrás, que também é a questão fazer um link com o ciclo do conhecimento, né? Quando, no caso, como vocês falaram, que tanto Onda quanto PET levam esse conhecimento para a comunidade de ensino médio, para mostrar a universidade. Como eu falei, que a Eletro leva para a comunidade de Salvador passando conhecimento. A etapa final do ciclo do conhecimento é você ensinar as pessoas, que é quando você aprende também quando você está ensinando. Então, você participar da entidade traz esse ponto legal, sabe? Então, você melhora o seu conhecimento a partir de quando você consegue ensinar para outras pessoas também. Acho bem interessante essa parte. E a gente aprende coisas muito legais. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é que como essas entidades todas, né, agregam pessoas de vários lugares diferentes, de vários tempos diferentes, né, no tempo, no caso, semestre no curso de engenharia elétrica, tem uma troca de conhecimento bastante assídua, assim, para somente as mais novas. Por exemplo, eu lembro muito bem de que quando eu entrei, o pessoal estava meio que desenvolvendo um aparelho eletromecânico para acionar a porta. E eu não tinha nenhum conhecimento de, por exemplo, uma das matérias que a gente vê, que era sistemas microprocessados, que era como fazer essa comunicação de eletrônica com a mecânica, como fazer esses dispositivos acionarem. Então, isso aí foi uma troca de conhecimento que a gente teve, que foi muito positiva na minha formação. Que quando eu cheguei na matéria, eu já sabia alguma coisa, eu não cheguei lá em branco para fazer, eu já tinha algumas dicas, algumas orientações que eu fui aprendendo quando eu entrei no PET, para fazer nesses projetos menores. E, assim, durante todas as tutorias, os professores encarregados, né, os tutores, sempre incentivaram a pesquisa entre os alunos, que é outra parte bastante positiva no caso do PET Elétrica, porque incentivava a gente a pesquisar coisas que a gente não tinha a menor noção. Por exemplo, no meu caso, eu fiz uma pesquisa, uma para modelagem, e agora eu estou fazendo outra agora para controle preditivo. E eu não faço a menor ideia de como funcionam as duas coisas
assim, de uma forma para explicar para alguém. Mas eu estou aprendendo, fui incentivado a fazer. É algo muito positivo quando você é desafiado, de certa forma, a aprender algo novo. E, obviamente, quando você aprende, uma forma de aprender muito boa é ensinar, que é algo que eu fico meio que fazendo com os meninos lá, que sempre que me perguntam alguma coisa, eu meio que dou uma de professor e acabo explicando até mais do que deveria, eles ficam sem entender nada, mas é muito bom ver esse impacto positivo neles, porque foi muito bom para mim também. Massa. Para quem não sabe, o Fred está no Versão também, e ele tá dando. O projeto dele é filtro digital, né? E eu imagino assim que deve Sim. fritar um pouquinho os neurônios diversos. Fritaria os meus neurônios, imagina. Isso assim no terceiro Eu quarto. gosto bastante dessa parte porque toda aula eles falam, nossa, velho, agora eu entendi mais do que na aula passada, realmente tem uma conexão. Massa. Muito bom ouvir tudo que vocês falaram. Agora, assim, vocês teriam alguma dica para compartilhar para os nossos ouvintes, né, sobre como funciona a rotina de estudo de vocês? Porque eu imagino que nessas três entidades aqui que a gente está entrevistando, né, o PET, o ONDA e a Eletro, tipo, às vezes exige, né, uma quantidade de horas, assim, semanais. E o curso de engenharia elétrica, todo mundo sabe também que é uma carga horária bem pesada, né? Várias disciplinas em um semestre só. Então, como é que vocês conciliam essas coisas? Como é que funciona esse cronograma de estudos para ir bem tanto nas disciplinas quanto também desenvolver bem as atividades das entidades? Então, Luciana, eu acho que assim que nós entramos na universidade, um dos maiores tabus em relação à entidade estudantil é esse, né? Parte dos veteranos sempre falam, não, a entidade estudantil vai demandar muito tempo, você vai se atrasar no curso, não sei o que, não sei o que lá. E outra parte fala, não, é muito bom, você vai aprender muito, se inscreve nessa, né? Você tem essa também. Então, eu acho que geralmente os calouros sempre ficam com essa ideia, meu Deus, vou, vai ser muito bom. Não vou, eu vou me atrasar no curso, principalmente em engenharia elétrica, que já não é fácil, né, como você disse. Em relação à minha experiência, quando eu entrei no Honda, estava no comecinho do curso, inclusive estava no BI, e eu lembro que uma estratégia, digamos assim, que eu sempre realizava era primeiro realizar as minhas atividades acadêmicas. Então, eu sempre chegava umas 3 e pouco da tarde e ia embora geralmente à noite, isso 4 vezes na semana. Então, sempre focava em realizar as minhas demandas da universidade e depois que eu as realizava, eu ia focar nas demandas da entidade. E como o Onda também tem uma certa flexibilidade em relação à nossa disponibilidade, apesar dele demandar um tempo, demandar uma dedicação, também tem essa flexibilidade em relação aos horários serem de acordo com a nossa, de fato, disponibilidade. Então, eu conseguia fazer isso. Eu chegava lá e muitas vezes eu até era auxiliada pelos próprios veteranos que estavam ali. Então, eu acho que essa inserção, né, de conhecimento por parte dos alunos mais experientes para os que estão entrando é uma coisa muito legal que dá, de fato, nem todas as entidades a gente tem isso, mas que dá para contribuir muito no desenvolvimento do aluno. Então, eu acho que a principal dica é essa, focar primeiro nas questões acadêmicas, por mais que a entidade seja legal, seja bacana, e a gente aprenda muito com ela, é importante, em primeiro lugar, priorizar os estudos. E uma coisa que foi muito viável para mim no Onda foi focar primeiro nas minhas atividades, antes de focar na entidade. Além disso, de priorizar as demandas da universidade, outra questão importante também é separar dias fixos, né? Com o tempo, eu fui separando dias fixos para ir até a entidade. Então, por exemplo, se eu tenho matérias mais puxadas na segunda e na quarta, então, segunda e quarta, eu não vou para a entidade, eu fico em casa e eu estudo essas disciplinas. Se terça e quinta eu tenho menos disciplinas no meu cronograma de aulas, eu tiro esses dias para ir para a entidade, sempre priorizando com que sobre um tempo de estudo para as disciplinas de fato, né? E também que a gente possa ter um bom rendimento acadêmico. Basicamente, não tem uma vivência na universidade sem tá junto com a elétrica. Então, basicamente, eu tive que aprender a me organizar. E primeiro entendendo como funcionava a questão da universidade. Porque saindo do ensino médio, você percebe que o tempo que você estudava precisa ser maior. E a forma que você estuda também. Então, primeiro eu aprendi a me organizar para poder estudar e saber, e outra coisa que eu acho importante é saber como você funciona.
se você é uma pessoa que não consegue passar, é, por exemplo, sei lá, 3 horas seguidas estudando para uma matéria, você não vai conseguir fazer isso se você tentar. Você tem que entender como você funciona e a partir disso você se organiza. Então, como eu falei, tipo, quando eu já entrei na universidade, eu já fui para elétrica. Então, eu dividi minhas demandas. Então, eu tenho as matérias que eu tenho na semana e eu tiro um pouco de tempo cada dia que eu tenho a matéria de manhã e se eu tiver tempo livre à tarde, à noite, eu estudo. Geralmente, eu deixo pelo menos um turno meu livre para poder me organizar. Tirando a parte que eu estou na universidade, fazendo deslocamento, importante contar. Então, a partir daí, eu geralmente priorizo o dia da matéria. Então, por exemplo, matéria de cálculo são 3 dias na semana. Eu estudo os 3 dias para a matéria. E aí, a partir disso, eu também faço as coisas da entidade. Então, eu dedico. Tem coisa, como eu falei, tem coisa que você consegue fazer rápido e aprender rápido. Então, eu separo esse tempo para mim, sabe? Então, tipo, se eu entendo que eu preciso fazer demanda pouco tempo, eu mato logo no meu dia, sabe? Eu termino logo nesse dia, não deixo postergar para o outro, porque aí pode embolar com a coisa que já tem que fazer no outro dia. Então, eu deixo tudo organizadinho, sabe? No meu caso, eu incorporei, acho que meio a meio do que Chay e Danilo falaram. Eu meio que da metade do segundo, terceiro semestre, eu entendi que eu não sou uma pessoa que trabalha muito bem com muitas matérias, então eu resolvi diminuir essa carga horária de matérias. Já estando no PET, eu dou prioridade também às minhas matérias. É algo que é incentivado porque meio que se você perder em muitas matérias, você não pode ficar mais no PET. É uma regra do Ministério da Educação com a gente. É um acordo que se a gente perder em duas matérias, a gente é desligado do programa. Então a gente tem que meio que se esforçar também nos estudos acadêmicos e priorizar, né? Porque você só é meio que, mesmo que seja meio egoísta falar isso, a pessoa mais importante na sua vida é você, não é mais ninguém. Então você tem que se priorizar seus estudos. E no meu caso, uma dica que funcionou para mim é que na universidade eu acho que o que o professor fala na sala de aula é muito mais importante e você tem que prestar muito mais atenção no que ele está falando. E algo que eu nunca mais fiz é tentar anotar, fazer registro durante a aula. Eu só presto atenção. Eu sou uma pessoa que só funciona assim. O professor fica falando a aula inteira, eu fico tirando minhas dúvidas, obviamente, sempre que necessário, mas eu nunca anoto nada. Eu só anoto depois que eu chego em casa ou que eu tenho um tempo depois para anotar, porque eu acho que você meio que perde alguma coisa quando você está anotando. Você não consegue. Eu acho improvável que você consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não consegui. Se você conseguir, parabéns para você, mas eu tô falando que funcionou para mim. Aí eu só presto atenção na aula. Anotar só depois para não embaralhar minha mente e confundir as coisas que eu estou fazendo no momento. Pra mim, isso funciona assim às vezes. Tipo, tem momentos que eu gosto de anotar algumas coisas que o professor fala, mas dizem isso mesmo, que é bom você estar sempre prestando atenção e não anotar nada, mas às vezes eu sinto uma necessidade, entendeu, de anotar. Mas é importante estar com foco, porque senão Ah, você se perde. lembrando que isso não vale para todas as matérias, tá? São para as matérias que você sabe que é difícil. Bem, e agora indo para a vivência das entidades, nos conte, qual a sua história com a entidade que você participa? Teve alguma experiência marcante para você que foi proporcionada pela entidade que você participa? Assim, no caso, a minha história com o Honda, de fato, foi, como é que eu posso dizer, um divisor de águas. Eu estava vindo de uma graduação que eu estava perto de me formar e eu desisti de fazer engenharia civil e eu resolvi parar o curso porque eu não me identificava, via que nada daquilo era o que eu gostava. Então, eu comecei a cursar o BI, de Ciência, Tecnologia e Inovação, e bem no começo do meu curso eu conheci o Honda e entrei no Honda. E dentro do Honda, basicamente, foi ali que eu comecei a me encontrar, comecei a descobrir o que realmente eu gostava. E eu falei, nossa, meu Deus, era isso que eu precisava para minha vida, descobrir o mundo. E a partir disso eu comecei a buscar também conhecimento externo, né, me aprofundar.
mas eu sou a prova viva de que para entrar numa entidade você não precisa saber nada, você não precisa estar com receio de não conseguir agregar, porque você vai aprender tudo ali. De fato, o que você puder adquirir, você vai adquirir, principalmente o quanto você se esforçar, porque a galera não mede esforço para te incluir no ambiente. Então, em questão de um mês, eu já estava completamente ambientada, parecia que eu estava ali há 5 anos, e atualmente tem 5 anos que eu estou no Onda, e a minha gratidão por ter conhecido essa entidade e por ter, de certa forma, mudado a minha vida do avesso, né, e para melhor, é gigantesca. Então, eu sempre recomendo participar de uma entidade estudantil, sempre puxo uma sardinha para onda, claro, não, mas eu sempre recomendo participar de uma entidade estudantil, porque eu sei a diferença que isso pode fazer na vida do aluno, e eu vejo vários alunos até com dificuldade em relação, poxa, não sei se eu realmente gostaria de estar nesse curso, mas se você tivesse a oportunidade de estar numa entidade, talvez você conseguiria se ambientar melhor e ver que, de fato, tem algo que você se identifica, tem algo que você quer. Então, eu concordo com o que o Fred falou anteriormente, que a iniciativa também de uma entidade é conseguir diminuir nessa evasão dos alunos que tem, principalmente do curso de engenharia elétrica. Então, basicamente, na minha vivência, na minha experiência, eu sempre repito essa frase, que eu sou a prova viva de que uma entidade pode mudar a sua vida por completo. É, basicamente, eu estou na Eletro há 2 anos e alguns meses já é um tempinho, e eu já fiz, nossa, eu já fiz muita coisa aqui dentro. Pela organização da Eletro, a gente começa com o que a gente chama de programa trainee. Então, a gente passa um tempo conhecendo como o geral da empresa e depois que a gente efetivamente começa a fazer as atividades da empresa. E aí, nesse tempo que parece que é uma vida, na verdade, porque é engraçado, você perde a noção do tempo o quanto que você já realizou, você perde a noção do tempo do quanto realmente você está ali dentro, sabe? E aqui tem uma coisa, você chega com um trainee, aí quando eu cheguei logo, eu tenho um cargo que eu fui gerente de projetos, que é quem lida com a parte de projetos, sabe? E aí depois eu fui para a parte comercial e hoje eu sou presidente, tipo, eu tenho uma história bem grande, assim, sabe? Já. E parte da minha experiência com tudo foi que eu descobri em mim uma coisa que eu não sabia, que eu gosto muito de aprender coisas novas e sair, das coisas que eu sei fazer. Então, por exemplo, logo quando eu saí do ensino médio, eu já sabia que eu era uma pessoa muito prática e técnica. Então, você me entregava uma coisa e eu fazia aquilo para você, tá? Tipo, eu estudava tudo certinho, para mais você me entregava, eu não saía muito daquilo que pedia. E, tipo, quando eu fui fazendo outras coisas na Eletro, isso foi mudando um pouco em mim, sabe? Então, hoje eu gosto muito de aprender coisas novas. É, onde eu me coloquei na Eletro, eu tinha a obrigação de não fazer o que as pessoas delegavam para mim, mas aprender a desenvolver uma coisa para a pessoa fazer. Então, tava um passo atrás do que eu sabia fazer, sabe? Então, em vez de eu pegar aquilo mastigado e fazer, eu tinha que desenvolver algo para a pessoa fazer. E uma coisa legal que você aprende também é lidar com os diferentes tipos de pessoas, porque uma coisa interessante é que a gente trabalha muito com o gerenciamento de equipes. E aí você precisa entender como a equipe que você está trabalhando funciona para você poder atuar melhor. E aí, como eu falei, quando você entra na entidade, você tem muita existência de comunidade. E para você conviver melhor, você precisa aprender a lidar com as diferenças, porque no final das contas, é, ninguém vai, ninguém vai fazer as coisas do jeito que você quer. A pessoa vai tentar adaptar para o jeito dela. E você entender isso e poder extrair o melhor da pessoa daquilo. E é interessante, porque senão no final das contas você vai pegar tudo que tem para fazer e para você e você não vai conseguir fazer. Né? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é o super-homem Einstein. Então, você entender que você precisa de todo mundo ali junto com você, pra você poder desenvolver esse trabalho, é interessante. E, como eu falei, tipo, para mim a principal parte foi despertar algo em mim que eu não sabia que tinha, que era sair de minha zona de conforto e tentar experiências novas, sabe? Então, eu trabalhei muito em minha comunicação, que eu tinha dificuldade no ensino médio. Trabalhei muito, trabalhar em equipe também era outra coisa que eu tinha dificuldade. Falar em público também é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Se fosse, no caso, 2 anos atrás, nem estava aqui, sabe? Então, é bem legal, sabe? Isso, você entender como você muda, sabe? E como isso te faz crescer como pessoa também. Eu tô no PET há tanto tempo que acho que é meio difícil já pensar que eu vou sair do PET daqui em breve. É meio melancólico pensar assim.
Mas minha história do PET é um tanto parecida com a de Chay e com o Onda. No meu caso, durante minha inscrição, né, minha inscrição no curso de engenharia elétrica, quem me apresentou à universidade, basicamente fez um tour para mim, foi as próprias pessoas que já estavam no PET, que, se não me engano, foi Michael e foi Gabriel Mendes, que foram as duas pessoas que me recepcionaram lá na entrada e fizeram esse negócio comigo. E foi muito legal. Eu acho que era para ser, né? Eu entrar no PET. Primeiro entidade que teve contato foi o PET e a única entidade que eu entrei assim também foi o PET. E minha história com o PET foi meio assim desenvolvimento também com o Danilo, que eu era uma pessoa, eu já pensava em fazer parte dessa parte acadêmica do curso, né? Ser professor, ser pesquisador, já tive esse incentivo por minha mãe e meu pai, então já estava meio que pensando em fazer isso. E com o PET isso aumentou ainda mais. Mas eu entrei no PET, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu não, eu meio que tinha uma dificuldade de fazer várias coisas. Por exemplo, eu não era uma pessoa muito recepcionista assim de querer trabalhar em equipe, eu era uma pessoa de fazer as coisas mais sozinho, de querer fazer as coisas do meu jeito. Às vezes era meio grosso, esse tipo de coisa que você vem de adolescente do ensino médio, que você só estuda, então você acha que só tem isso para fazer, e só isso é excelente, só isso promove excelência, o que na verdade você tem que ter um compromisso social também com como se portar com as outras pessoas, que é algo que o PET desenvolveu muito bem em todo mundo que participou do PET também, né? E como eu falei, era para ser. Eu entrei no PET com a intenção de fazer parte das atividades de ensino e essas são as atividades que eu mais estou envolvido hoje, né? Principalmente, ainda mais com imersão, que agora estou participando também, só que de outra forma, como professor de um assunto e também na parte de pesquisa, é a parte que eu também mais me identifico. Extensão, eu já fiz várias também, mas eu nunca fui muito de fazer evento nem para falar. Não que eu seja ruim, mas eu nunca fui uma boa pessoa para apresentar alguma coisa. Eu acho que eu sou muito rápido, muito conciso na hora de fazer as coisas. Então, eu acho que perde a ideia sobre fazer um evento. Que um evento você quer alongar, quer que as pessoas se divirtam, se animem para alguma coisa. Eu não sei se eu sou muito bem essa pessoa para fazer esse tipo de coisa, mas eu tento, eu sempre vou melhorando, tentando fazer. Ajudar as pessoas é o que eu gosto de fazer, tanto que foi por isso que eu entrei no PET, né? Toda entidade que você entra, você está pensando em fazer algo para ajudar. Mesmo que essa pessoa que você queira ajudar seja você ainda está ajudando alguém, ajudando na sua formação. Então, isso é muito importante. Impactou a minha vida de uma maneira que eu não posso nem descrever, né? E com certeza todo mundo que participa de uma entidade vai falar a mesma coisa. Tanto que eu acho que a universidade só é feita a partir de que você entre em alguma coisa para você fazer, além de que estudar. Eu acho que estudar é muito bom, agrega as pessoas que gostam, querem ser pesquisadoras, isso é a melhor forma de entrar na pesquisa, mas eu acho que a única coisa que vai fazer você ser um aluno de verdade da universidade é participar de uma entidade. Isso é uma experiência inigualável, certo? É isso que eu acho. É isso, gente. Fico impactada assim com as falas de vocês. Muito bom ouvir. E eu concordo plenamente com o Fred, assim, sobre viver a universidade plenamente. Não tem como você fazer isso sem você fazer parte de entidades estudantis, né? Tem pessoas que pensam diferente por vários motivos e tudo bem, mas é muito bom, você aprende muito, você, sabe, recebe muito em fazer parte desses grupos. E aí já estamos caminhando para o fim, né? Eu queria agradecer, pela presença de vocês aqui com a gente. E antes de finalizar esse episódio, eu queria fazer duas perguntas, assim. O que que vocês diriam para alguém que está em dúvida sobre participar ou não de uma entidade estudantil, né? Ou de qual participar, porque isso é bem impossível, você entra na graduação e você fica sem saber o que fazer, mas também tem pessoas que estão já no quinto, sexto semestre e nunca fez parte de nenhuma entidade estudantil e tem dúvida. Além dessa pergunta, para vocês falarem também como é que as pessoas podem acessar a entidade de vocês, né? Que querem fazer parte, por exemplo, como funciona,
para esses estudantes que querem também fazer parte, por exemplo, da Eletro Júnior, fazer parte do PET, fazer parte do Onda. E é isso. Então, Luciana, eu acredito que realmente tem uma certa dúvida em qual entidade escolher, e tem entidade para cada finalidade, né? Então, acho que é muito legal essa variedade de opções existentes dentro da universidade. E se o foco da pessoa for eletrônica, ela tiver interesse em se aprofundar em eletrônica, em conhecer um pouco mais, ou até ela passou nas disciplinas de lab e não teve um aprendizado um pouco defasado, sentiu que não se aprofundou na parte prática, então o local que ela vai conseguir se ambientar melhor nessas questões é o Onda. Além disso, a equipe de robótica do Onda está a todo vapor. Então, se a pessoa tiver interesse em robótica, quiser ver como é que funciona e tal, não estou esperando, eu convido para vir participar do Onda. O requisito mínimo para conseguir entrar na equipe de robótica é ser aprovada no processo seletivo do Onda Elétrica, e posteriormente tem o processo seletivo da equipe de robótica. Então, se o interesse for eletrônica, for robótica, for também desenvolver na questão, né, de comunicação e oratória, principalmente nas inserções, quando nós vamos até as escolas, apresentamos experimentos para as crianças, esse período a pessoa desenvolve muito, né, essa capacidade de se comunicar bem, se expressar. Então, eu acho que se o foco da pessoa for melhorar suas habilidades, se aprofundar nessas áreas, o Onda é o local perfeito para ela, e nós vamos receber de braços abertos. Somos ali uma família muito unida, e tenho certeza que as contribuições, tanto de forma interna como externa, serão produtivas para ambas as partes. Em relação a como participar do processo seletivo, nós abrimos o período de inscrição do PS todo o início de semestre. Esse semestre já passou, o próximo semestre, no início, nós iremos abrir novamente. E da equipe de robótica, como eu falei, a pessoa já precisa participar do Onda Elétrica para poder participar do processo seletivo da equipe de robótica, que também acontece geralmente todo semestre, ou quando tem precisão de pessoas, e geralmente no meio do semestre, posteriormente ao processo seletivo do Onda. É isso, muito obrigada, viu? Primeiramente, eu queria agradecer pelo espaço, né, de ter me convidado para falar aqui. Eu fico realmente lisonjeado. Eu comecei a perceber pela fala daqui uma coisa que eu já pensava. Eu acho que a gente não escolhe a entidade, não. Ela que te escolhe, sabe? Mas se eu tivesse um conselho, eu acho que eu vou falar o que todo mundo falou. Faça alguma coisa, sabe? Veja o que se encaixa melhor com você, veja o que te chamou a atenção, sabe? E faça alguma coisa na universidade, porque tem, sabe, tipo, tem tudo que você pode pensar e encontrar, você vai encontrar ali. Então, você vai encontrar tanto mais conhecimento, tanto quanto você conhecer a universidade em si, as pessoas, porque, como você fala, né, não existe UFO batendo os alunos. Então, você passa a conhecer as pessoas do seu curso, sabe? Você cria amizades. As amizades que eu tenho hoje na UFBA são as pessoas que eu ando na letra, sabe? E com certeza não seria a mesma coisa se eu não participasse dessa entidade há um tempo. É engraçado que, tipo, a gente abre o processo seletivo todo semestre. Aí todo semestre vem aquela pergunta, pô, será que eu vou continuar porque vai entrar uma galera nova e tal? A gente sempre se preocupa em receber bem o pessoal e tal, mas sempre fica aquela um pouco atrás da orelha se vai se conectar. E todo semestre é a mesma coisa. Você acaba gostando de todo mundo que entra. Então, sabe? Acho interessante esse ponto. Então, meu conselho é esse. Faça alguma entidade, conheça as diferentes áreas do curso, conheça o que aquela entidade possa te oferecer. Vou puxar a sardinha, eu gostaria que fosse na Eletro, mas se não for também, eu fico feliz em ver tipo, o pessoal participando das outras entidades, sabe? Então, é uma coisa. Porque a gente acaba vendo, né, todo mundo trabalhando, já que principalmente os dias das reuniões são parecidos, né? Que geralmente quando a gente está em funcionamento ali na sexta-feira, a gente acaba vendo as pessoas ali à tarde, sabe? Tanto chegando quanto saindo para participar das reuniões. E a gente acaba vendo que todo mundo acaba desenvolvendo alguma coisa, sabe? E todo mundo acaba falando bem da sua entidade. Por quê? Porque a pessoa gosta ali, se ela gosta ali, é um ambiente bom. Eu, pelo menos, nunca vi uma pessoa falar bem de alguma coisa e não gostar de estar lá, sabe? Então, é basicamente isso, sabe? Participe de alguma coisa e seja feliz, viva a universidade. Acho que tem muito mais a acrescentar, não. Sobre como participar da gente, a gente também, a processo seletivo todo início de semestre, a gente, não nos primeiros dias e tal, mas pelo menos 1 ou 2 semanas depois, passar um processo seletivo, começa a caminhar com a gente, sabe? E é basicamente isso. De novo, eu agradeço pela participação. No caso do PET Elétrica, para participar, a gente geralmente também abre o processo seletivo no início dos semestres.
e a gente tem um requerimento de que você esteja pelo menos matriculado no curso de engenharia elétrica no segundo semestre, porque a gente faz o nosso processo a partir do coeficiente de rendimento que você tem no curso. E minha dica para escolher qual entidade participar, eu diria participe de todas que você conseguir. Eu sou muito da pessoa que tem a ideia de que o tempo vai passar de qualquer jeito, então tente aproveitar ele. Se você está em dúvida de que vai participar ou não, não sei, talvez seja ruim, seja perda de tempo, só faça, velho. Tipo, você só vai saber se é bom ou ruim depois que você fazer. Então, se você vê, eu quero me inscrever no, no Onda, faça, se inscreva, participe. Você que vai fazer essa experiência ser boa, não. Quero me inscrever na Eletro, ótimo, faça. Faça para ser a melhor experiência que você vai ter. Sempre, tipo, abrace a ideia do que você vai fazer. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E é isso aí que vai dar o diferencial de que se a experiência vai ser boa ou não. E puxando também a sardinha pro lado do PET, se você gosta muito do curso de engenharia elétrica, faça o PET, porque você vai ter acesso a todas essas áreas que eu falei anteriormente, né? De pesquisa, ensino, extensão. E também uma coisa que a gente tenta fazer, né? Tipo, eu desde que entrei no PET, eu tô nessa missão, é tipo, agregar o curso inteiro. Tipo, a gente sempre tem uma comunicação boa com as outras entidades. Tipo, tenta integrar elas nos eventos que a gente faz, nas coisas que a gente faz, a gente tenta fazer as coisas em conjunto, porque é muito interessante que a gente tenha esse senso de comunidade que o Daniel falou, mas não dentro da entidade, mas no curso de engenharia elétrica em si, que faz o curso ser mais palpável, além da sala de aula, que a sala de aula às vezes é um ambiente muito hostil. Então isso é muito importante. Sempre faça suas experiências serem maravilhosas, certo? Só você pode fazer isso. É isso aí. Obrigado também por me deixarem participar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso segundo episódio da série Eletrical. Como chegamos, o que fazemos e para onde vamos. Não esqueçam de curtir, compartilhar e fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que o novo episódio for lançado.